Muito bom dia a todos. Uma alegria, um prazer estarmos juntos nessa manhã. Nós que estamos aqui, você que está em algum lugar um pouco mais distante de nós, seja bem-vindo, né? E é muito bom nós nessa manhã dividirmos a palavra de Deus entre nós, que é parte do nosso encontro, que é parte da nossa compreensão dentro daquilo que temos pensado, né? Temor que derrota o medo, tem sido esse o nosso tema. Tema esse que tem deixado todos nós, os pregadores aqui, pensativos e reflexivos ao mesmo tempo, a cada instante. Eu queria começar pela fé. A fé continua sendo um dos grandes mistérios. O uso da fé. Onde nós depositamos a nossa fé? A fé é algo que eu e você nós convivemos com isso. Cada dia nós somos provocados a exercermos a fé que adquirimos de Deus. Eu sempre lembro dos hinos, então eu não vou me esquecer de um hino que antigamente, que não faz muito tempo, mas apesar que o hino não é tão novo, então você vai ver que já faz um certo tempo. Esse hino dizia que em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. O poeta traduz aquilo que a palavra de Deus nos comunica. E por que a fé é importante para início de conversa? Porque a fé, ela pode ser mal compreendida se concentrando apenas no favor a receber. Porque Jesus demonstra que fé diz respeito a Ele. Fé diz respeito à pessoa de Jesus. Fé em qualquer decisão que Ele tomar. Eu não tenho fé nas coisas que Deus faz. Eu tenho fé no Deus que faz todas as coisas. E a minha crença em Deus abre o meu peito e abre espaço para eu falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Aliás, essa é a oração de Jesus. Mateus capítulo 5, 6. Seja feita a tua vontade aqui na terra quanto no céu. Não sobra espaço. O que significa que na identidade de Jesus há uma segurança. A identidade de Jesus, para mim, traz segurança. Apenas de olhar para Jesus. Apenas de estar com Ele. Porque eu sozinho, então eu preciso dEle. E Ele fala para mim: estarei convosco, estarei com você, estarei com todos os dias. É a pessoa. Em certa ocasião, Jesus, ele estava na praia, no lago de Genezaré, mais conhecido por Mar da Galileia, que você já conhece. E muitos o acompanharam, queriam estar com ele, né? De repente, um homem que é chefe da sinagoga, o nome dele é Jairo. Como chefe da sinagoga, ele era encarregado dos cultos, ele cuidava dos cultos. Ele era um leigo, ele não era um mestre da lei, ele não conhecia a lei no seu sentido amplo, mas ele era alguém que participava da sinagoga,
deixando as coisas todas organizadas e tudo mais. Era um homem respeitado, sem dúvida, né? E ele veio e se jogou aos pés de Jesus. Ele chamou a atenção. Veio com insistência e ele falou assim: minha filha está morrendo. Se o Senhor colocar as suas mãos sobre ela, eu sei, ela vai sarar. O sujeito é da sinagoga. O sujeito está andando com mestres da lei. Ele se encontra com Jesus no desespero. Mas ele fala: se o Senhor colocar as mãos na minha filha, eu sei que ela vai sarar. E Jesus foi. E Jesus falou: tá bom, eu vou. E partiu com ele, ok? No caminho, muita gente, muito aperto. Todo mundo porque todo mundo quer andar com Jesus, é a pessoa, tá certo? Tem aqueles lá que queriam os favores e tinha aqueles que falavam: Jesus é Jesus. Então Jesus sempre andava muito apertado, por isso que às vezes ele falava: gente, eu preciso ir para o monte orar, porque eu tô meio estressado, estou cansado. Eu preciso falar com o Pai, eu preciso estar sozinho. E não é para menos. E nessa hora ele está com o Jairo, então vamos lá. Só que tem que ir junto com, De repente, uma mulher com uma doença hemorrágica, por 12 anos, gastou toda a sua fortuna nesse tratamento de saúde dela e ela estava pior do que antes. Ela ouviu falar sobre Jesus naquele empurra-empurra. E ela entrou no meio de todo mundo. E ela tocou nele. Tocou na sua capa, por trás. Sim, porque ela entendia isso como uma solução, né? Não, eu vou tocar nele. Ele é o Filho de Deus. Se ele é poderoso, se eu tocar nele, eu acho que vai dar certo. Não é que deu certo? E aí então o sangramento parou. Ela sentiu que estava curada e Jesus sentiu também. Está vendo o que é Deus? Deus é isso. Saiu de mim virtude. Alguém me tocou. Quem me tocou? Ah, Senhor, aí o senhor está brincando. Quem te tocou? CPTM, 5 da manhã até as 7 da manhã, metrô lotado, linha amarela. Quem te tocou? É Jesus lá. Quem me tocou? Alguém me tocou, eu senti alguma coisa. Não, Senhor, todo mundo te tocou. Não, tem coisa especial aqui. Aí essa mulher se atira. Quando ela ouve Jesus falando isso, ela fala: bateu. Eu senti que eu fui curada e ele respondeu. Ela foi lá e mergulhou nos pés de Jesus, que nem o Jairo. Se lançar aos pés de Jesus é um ato de devoção, porque você vai aos pés da pessoa, é submissão. A oração do judeu, a oração do Islã, a oração muçulmana é deitar no chão e botar a cara no chão. Se submeter a Deus e falar: tu és o Senhor, tu és Alá, de acordo com o Islã. E a consideração é essa. Então o Jairo se derramou, a mulher se derramou. Por quê? Porque eles conhecem muito bem quem ele é. Eles estão sabendo quem é Jesus. E Jesus olha para ela no chão e fala: você ficou curada, porque você creu. Vá em paz. Gente, e o Jairo? A história rolando, e o Jairo lá: vamos, Senhor, vamos. Será? Não sei. Vamos ver o texto?
Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43. O que diz? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, a história está andando, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse para o líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, que é irmão de Tiago, diz o texto. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Segurança, né? Todos começaram a rir, diz o texto, lógico. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde se encontrava a criança morta. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, é uma expressão aramaica, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Bastou, né? Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Isso é o mais importante. Depois de tudo isso, chega uma pessoa e fala: olha, só vim avisar que não precisa ir mais, sua filha morreu, não incomode o mestre. Jesus estava sendo conhecido como mestre. Só que mestre não faz milagre. Ser mestre apenas não resolve. Você colocar um mestre para morrer na cruz não resolve tudo. Ele não é só mestre. A pessoa falou bem, não incomoda o mestre. Ok, é verdade, mas acontece que Jesus não é só mestre. Ele é Senhor da vida. E o que Ele faz, Ele não faz apenas como mestre. Como mestre, Ele me ensina pelos evangelhos, é verdade. Mas quando Ele afeta a minha vida, Ele está sendo Deus. Jesus lidou com a mulher, mas não dispensou Jairo. Ele não esqueceu do Jairo. Aliás, olha, Deus não esquece ninguém no meio do caminho, tá? Por mais tempo que você esteja aí andando, e você fala assim: ele está dando mais bola para a mulher do que para mim. Eu fui procurá-lo antes e até agora não aconteceu nada. Jairo, não pense que Deus esquece de você. Teu dia vai chegar. Eu creio que o Jairo estava suando frio, ele suava frio. Eu imagino. Porque antes, quando ele encontrou Jesus, ele já havia insistido no versículo 23, do capítulo 5 de Marcos. Ele já tinha, com insistência, falado com Jesus. E nós somos exatamente como Jairo, nós somos ansiosos, mesmo com Jesus do nosso lado. Jesus está com a gente e a gente está naquela: olha, por favor, Senhor, o Senhor precisa ir curar minha filha. Ó, Senhor, o Senhor precisa isso. Ó, Deus. E a gente ora 1 milhão de vezes. Parece que Deus não ouviu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Mas ao mesmo tempo, a sua única opção, Jairo, foi confiar. Ele sabia quem era Jesus. A tranquilidade de Jesus nos faz calar, né? Não, tudo bem. Está tudo bem, ela está dormindo. Ô Senhor, essa tranquilidade deixa a gente de boca fechada, porque há uma segurança em Jesus que a gente desconhece.
Eu desconheço o que há em Deus, o que Ele é capaz. Eu e você não temos a capacidade de marcar aquilo que Deus é capaz de fazer. Eu não ouso a fazer isso. Ele vai além. Então a realidade aqui é que a tranquilidade dele calou todo mundo. Calou o caminho, calou a casa, calou a família, calou quem disse, olha, não incomoda o mestre. Só fez despertar a menina. É o domínio sobre o tempo, é o domínio sobre os acontecimentos, sobre as pessoas, sobre a vida. Os dois, a mulher e Jairo, nessa história que nós estamos aqui, ambos tinham uma única opção: confiar e crer. Nada mais. Uma mulher que não tinha domínio sobre o que sofria. Um Jairo que não tinha poder sobre a condição da sua filha. Está todo mundo na roça, como diz o outro aqui. Não tem o que fazer. Ambos incapazes, fragilizados e impotentes. Os famosos pobres de espírito que Jesus fala na bem-aventurança. Jairo é aquele que vem e fala, se o Senhor for e tocar nela, essa mulher vem e fala, se eu tocar nele, está vendo que tudo gira em torno de Jesus? Tudo está nele, ainda bem. É o momento que se percebe, pois, então, em quais mãos nossa vida está? Quando eu vejo a história desses dois, eu vejo em que mãos eu estou. Eu vejo que as mãos nas quais eu estou bem seguro, elas são muito boas. Dá para esperar. E a gente sabe disso, mas por vezes o medo, a insegurança, elas conseguem ser maiores. Tem um escritor no século XX, Clive Staples Lewis, famoso C.S. Lewis, ele fala que um dos maiores problemas do medo é que ele faz com que a gente não consiga pensar direito, abala a razão e nos tira a fé. Gostei. Ainda mais sendo C.S. Lewis, né? É hora quando nós perguntamos então, o que fazer, quais os caminhos? Não tenha medo, não temas, creia. Nós temos dois extremos aqui, nós temos um homem da sinagoga, extremamente respeitado, e nós temos uma mulher impura. Jesus olha e ouve o homem respeitado, e ele escuta a mulher impura, e ele carrega os dois. Você está vendo onde é que você está e eu também? O que você é? Respeitado? Você pode ser impuro também. Jesus vai olhar para as duas situações. Não importa. Jesus nos ensina, com tudo isso, a olhar para a vida considerando que Ele é o Senhor da vida. É como se Ele dissesse para mim e para você, o que importa é o que eu digo. Não ouçam vozes, ouçam a mim, eu sou Deus. Ah, sua filha já morreu. Ah, tá. É a fala daquele que escreveu uma história, Abraão. É a fala daquele que fez um escravo ser um dos homens mais importantes do Egito, José. É a fala de alguém que abriu o mar e que mais tarde andou sobre o mar. É a fala de alguém que levantou um pastor de ovelhas, Davi. Pastor de ovelhas ninguém confiava. É a fala de alguém que teve o poder de tornar-se como um de nós, o poder de se humilhar. Isso é ter poder, porque ninguém, eu e você, não nos humilhamos e a gente não tem poder nenhum. Ele tem todo o poder e por isso que ele vem e fala, eu vou estar com vocês. O meu poder é tanto que eu garanto estar com vocês, me misturando com vocês, sem problema de ser Deus. Isso é poder, isso é segurança, isso é tranquilidade, para a gente poder tocar nele, para ele tocar na gente.
Por isso que Deus veio, para a gente tocar nele, para ele tocar na gente, para ele se apresentar. Jesus é a minha fé que tem contorno. Jesus é a fé de contorno. A minha fé toma uma imagem clara. Diz Paulo, o Paulo fala, ele é a imagem do Deus invisível. Quando eu vejo Jesus, eu vejo toda a criação, eu vejo todo o plano de Deus, eu enxergo todas as coisas. Como não confiar? A nossa realidade não foge do olhar de Jesus. Ele sabe o que acontece conosco. Aquela mulher estava há 12 anos daquela forma. Aquela menina tinha 12 anos de idade. Quando aquela menina nasceu, essa mulher ficou doente. 12, coisas da Bíblia. Só que essa menina estava morrendo e ela morreu. No fim, prevaleceu quem? Jesus. A mulher poderia sofrer até morrer, a menina poderia deixar seus pais e sua casa em luto. Isso seria a realidade delas, seria a nossa realidade também. No entanto, a nossa confiança em Cristo tira o poder do medo. A nossa confiança em Cristo tira o poder do medo. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não teria medo de nada, pois Tu, ó Senhor, Deus está comigo. Tu me proteges e me diriges. O nosso tema é o temor que derrota o medo. E aqui eu quero dizer que o temor pode ser considerado, além de muitas outras informações que a gente pensa, o temor pode ser considerado como uma confiança. Porque a confiança em Deus é um se calar. Quando eu confio em Deus, eu preciso me calar perante Ele. Então a confiança derrota o medo. A confiança que eu tenho em Cristo Jesus é capaz de botar o medo lá para trás. Essa confiança é importante. Veja essa mulher, veja esse chefe da sinagoga. O medo, ele nos revela que nós somos inseguros. Nós não somos Deus. Você tem permissão para ter medo, sim. Mas você não pode se mergulhar nele. Porque uma hora você vai ver Jesus passando e aí você vai falar, poxa, agora terminou o medo, eu tenho ele. O medo faz parte da nossa incapacidade. O medo faz parte da nossa pobreza. O medo faz parte do fato de que nós somos pecadores. Isso traz medo para nós, sim. Mas em contrapartida, nós temos Deus encarnado. Nós temos Deus, o Espírito, conosco. Isso resolve o medo. Graças a Deus. O não tema segue comigo e o medo não prevalece. Eu vou respirar no final. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo colocando tranquilidade em nós. Entra em cena um agir de Deus, é o poder de Deus diante da situação. Isso porque Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Deus sabe de coisas que nós não entendemos. Que bom. Sendo assim, eu não tenho coragem de colocar Deus contra a parede. Eu não tenho coragem, eu não sei você, mas eu não tenho coragem de colocar o Criador na parede, querendo dele uma resposta já. Jó pôde ouvir. Quem é você, Jó? Onde você estava quando? Assim Deus fez com todos. A realidade é que tudo pode acontecer comigo. E aqui eu quero que você esteja comigo pensando. Tudo pode acontecer comigo. Eu posso ser curado ou não. Eu posso voltar a viver ou não. A real é que o amor de Jesus por mim humilha a minha razão.
O amor de Jesus por mim possibilita em eu confiar e entregar em suas mãos o meu futuro, não sabendo qual ele seja. E a questão é o futuro. O futuro é um problema para nós. O medo acontece por causa do futuro. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Será que eu vou sarar? Será que eu vou morrer? Será que essa chuva vai derrubar o muro? Será que não sei o quê? Será que o carro vai quebrar? Será? É o medo. Porque eu não sei qual é o próximo passo. E Jesus está falando, calma, vamos continuar. Nós temos medo daquilo que nós não controlamos. Eu tenho medo de muitas coisas, confesso, eu sou pastor, mas desculpa, tá? Pior que está gravando. Eu tenho medo de algumas coisas. Mas aí eu puxo a capa e aí sossega. Aí eu vou ao encontro de Jesus e Jesus fala, calma, e eu sossego. É lógico, se não fosse assim, Jesus diz, não temas. Isso é pastoral, isso não é uma bronca. Jesus não está dando bronca, não temas. Ele está dizendo, não temas. Calma, eu estou aqui. Fica firme. Mas como não temer? Quais os caminhos para não temer? Cola em Jesus, vai lá, cola nele. Vai em todos os seus caminhos. Não toque na capa, se envolve nela. Quando ele estiver com ele, fica com ele. Permanece nele. Espera ele, Jairo. O que Deus fará conosco, o que Deus vai fazer comigo, o que Deus vai fazer com você, eu não sei. Eu não sei te responder, ninguém aqui, eu tenho certeza que sabe responder o que vai acontecer com você daqui a alguns minutos, comigo, com todo mundo. Eu não sei. Mas uma voz continua sendo a mesma. Não temas. Nada foge dele. Muitos podem dizer, eu não tive a mesma experiência que essa mulher. Eu não fui curada. Alguns vão dizer, eu não me alegrei em ver alguém reviver. Eu tive que sepultar muita gente. Toda a minha família foi sepultada. Que experiência é essa que vai bater para mim? Ok, eu sei. Porém, maior do que todos os meus e os seus sentimentos, maior do que eu e você, é o consolo do Espírito Santo em me curar ou não, em me preservar a vida ou não. É o medo para a confiança, da confiança para a certeza da graça de Deus. Você pode dizer, não, prefiro a cura do que a graça. Opa! Não, prefiro nunca sofrer do que desfrutar da graça de Deus. Pensa bem. Não negue a graça de Deus, não negue o consolo de Deus por alegrias instantâneas, porque Lázaro ressuscitou sim, mas ele morreu depois. Muita gente foi curado sim, essa menina foi curada sim, mas num determinado dia ela morreu. Essa mulher foi curada sim, mas num determinado momento ela foi dessa para melhor. A graça de Deus está acima do seu sofrimento. A graça de Deus está acima das suas provações. A graça, essa graça que inclusive te garantiu a eternidade. Nós estamos diante de uma autoridade que vai além de nós. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28:18. Autoridade e poder que invadem todos os limites, visíveis e os invisíveis. Uma autoridade de Deus que a gente não mede, a gente não sabe como é que funciona. Mas é dele e eu confio. Pastor Eugene Peterson, uma vez, ele falou que confiança não é certeza, mas dependência. Posso ou não.
posso sair dessa situação ou não. Então, onde é que está a confiança, se você não sabe? Na dependência. Para mim pode acontecer o que for, eu estou nele. Paulo fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu estou disposto a tudo. Eu confio em Jesus. Isso basta. Eu confio em Jesus. Pronto e acabou. Pode cair o céu no bom sentido. Eu confio em Jesus. Se alguma coisa der errado, eu continuo confiando em Jesus. Apocalipse, ser fiel até a morte, não é ser fiel até morrer. Ser fiel, mesmo que você morra por razões que você não queira. Continue sendo fiel. A tua fidelidade responde à graça de Deus. Eu confio em Jesus, o Filho de Deus. O eu sou diz, não temas, creia. Eu confio no eu sou. Nós estamos tratando com o eu sou aqui, tá? É o eu sou que está nessa história. Não é com homens, não é com a ciência. Nós estamos falando do eu sou. É dele que nós estamos tratando. O meu desafio para você hoje é que você carregue com você o seguinte pensamento: eu confio em Jesus e isso basta. Eu admito e confesso que Ele é o Senhor. Não foram pessoas que me revelaram, mas Ele mesmo se revelou a mim. Portanto, ir de encontro a Jesus deve ser a nossa prática contínua, mesmo sendo pecadores. Essa mulher era pecadora, o Jairo também era. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente encontra alívio. Não importa quem somos, não importa o tamanho do nosso problema. Nós estaremos sempre nos caminhos onde Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, está. Ele está passando. Entra no aperto. Vai lá. Nós iremos ao seu encontro, não importando o tempo que isso vai levar. Jairo. Quanto tempo vai ser? Não sei. Porque no final, muitos vão dizer, não adianta mais. E independentemente de qualquer situação, o Senhor da vida vai dizer, não temas. Creia. Não adianta mais o quê? Se as coisas forem do jeito que você espera, Deus te deu a bênção de te responder. Se for do jeito que Ele espera, melhor. Ou seja, eu e você estamos no lucro. Andar com Deus é assim, a gente nunca se vê numa posição de será que vai dar alguma coisa ruim? Andar com Deus é um caminho só, e é com Ele. Apesar de nós, o caminho é com Ele. E esse caminho a gente leva a vida toda, com cura, sem cura, com morte, com ressurreição. O que o Senhor quer fazer, ó Deus? O que o Senhor quer fazer com esse povo aqui, ó? Ó Deus, o que o Senhor quer fazer? Tem aqui 1000 problemas, 1000 situações, 1000 dificuldades, eu sei. Se vocês fossem falar e viessem aqui, esse culto não acabaria nunca. Mas a gente vai para Jesus e fala, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Como é que o Senhor quer tratar com cada um aqui? Como? Sabe qual que Ele vai responder? Não temas.
creia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra fala tudo para a gente. A gente já entendeu o que o Senhor quer nos falar. Ainda que muitas vezes a gente não caminha na mesma velocidade que o Senhor, mas a gente espera de Ti, ó Deus, o Teu conforto e o Teu consolo, e essa frase, que ela dure até a eternidade. Não temas. Que frase que o Senhor deixou para a gente. Obrigado. Nós Te louvamos por isso. Cuida de todos nós, Senhor. Visita cada coração, cada mente, cada olhar, cada relacionamento, cada situação, Senhor. Nós queremos Te tocar, nós queremos Te esperar, porque nós queremos sempre Te ouvir. Não temas, creia, porque é isso que nos alivia, e é isso que traz ao nosso coração a paz que excede toda razão e toda explicação. Nós Te louvamos por isso, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.